Elevados pela música sublime, vamos orar, agradecer a Deus pelo dom da vida, essa experiência maravilhosa e infinita que nos conduz ao progresso constante. Obrigado, Senhor, por esse dia. Sejamos todos amparados pela misericórdia divina, que possamos enviar ao nosso querido Alessandro nossos melhores pensamentos de ternura, de afeto, para que a sua palavra alcance nossas mentes e nossos corações. Sim, sim. Agora só uma breve apresentação do Alessandro. Alessandro Viana Vieira de Paula é dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Itapetininga, é escritor e orador espírita. Tem 7 livros publicados, dentre eles Jesus, o Celeste Amigo, um tesouro inestimável. Alessandro, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Depois dessa música, realmente tocou as nossas almas, viu? Allan Kardec, na Revista Espírita, ele se depara com uma notícia de que numa casa de correção, ou seja, uma espécie de uma cadeia, né? Naquela época não se usava essa expressão, era casa de correção na França. Ele tomou conhecimento que o responsável, o comissário pelo local, utilizava da música para sensibilizar os presos que ali estavam. E também tomou conhecimento que numa casa, naquela época, casa de loucos, também o responsável se utilizava da música, né, para poder tocar aquelas almas. E Kardec escreve texto na Revista Espírita, vários textos que ele fala da arte espírita, importante que saibamos disso, e ele diz assim: a música prepara a alma para receber o banquete espiritual. Então essa abertura sua foi realmente preparando a nossa alma para que a gente possa continuar, porque a música faz parte do banquete espiritual, né? Para que a gente possa continuar com o banquete espiritual. Muito obrigado, né? Para nós é uma alegria imensa poder participar deste evento espírita aqui de Londrina e região, pela URI, pela Federação Espírita do Paraná. Para nós também tem sido dias agradáveis, porque, como o Marcelo comentou, pudemos encontrar familiares que residem aqui nesta cidade, na cidade vizinha de Cambé. A nossa gratidão, podemos deixar de registrar a nossa gratidão ao Dr. José Antônio Vieira de Paula, né? O tio, a Lica está, a esposa, a irmã está aí também, porque ele foi o pioneiro da família, foi o primeiro a 1980 e pouco se tornar espírita, e depois pôde, pouco a pouco, tocando o coração de alguns familiares, fazer com que nós também pudéssemos optar pela religião espírita em nossas vidas. Então, muito feliz de podermos aqui estar. Tratando do tema, que o tema central deste encontro é o Cristo em nós. E nós separamos o tema como encontrar o reino de Deus ou o Cristo interno. E no Evangelho de Lucas, nós temos uma passagem onde ali consta que os fariseus, interrogando a Jesus, perguntaram a ele: aonde está, quando virá este reino de Deus que você fala? E Jesus então diz a ele: o reino de Deus não virá de forma visível, não terá aparência exterior, nem dirás, vede ali, vede aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esta expressão do Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, ela traz para nós reflexões filosóficas, espirituais, muito profundas. Nesses 2000 anos, nós temos visto que as criaturas humanas, por conta da nossa imperfeição, temos tido, sim, alguma dificuldade em entender essa proposta do Cristo. Percebam que o tema que nós escolhemos, o Cristo interno, alguns poderão perguntar: há alguma diferença entre este encontrar o reino de Deus ou encontrar
o Cristo interno, naturalmente que são expressões similares. Não há diferença conceitual. Porque para nós espíritas, e ontem nós pudemos abordar na palestra da tarde, lá no Vinha de Luz, o tema Quem é o Cristo? O Cristo para nós representa a mais alta expressão de moralidade e intelectualidade que nós podemos almejar aqui na Terra. Então as lições de Jesus, os exemplos de Jesus seguidos, serão para nós esta catapulta, este impulso para o alto, para que nós possamos ir gradativamente desabrochando o potencial divino, o germe da perfeição que trazemos dentro de nós, na nossa essência espiritual, porque todos somos espíritos imortais a caminho dessa perfeição relativa. Onde até citamos, e eu acho interessante, trazer uma frase do espírito Francisco de Paula Vitor, pela mediunidade do Raul Teixeira, que também já esteve muitas vezes aqui em Londrina, orador, escritor espírita, na obra Quem é o Cristo? E ele vai dizer assim: Jesus Cristo é para nós, então, a mais próxima referência de Deus que temos na Terra. Por isso, entendemos aquela frase de Jesus: eu e o Pai somos um só. Não que fossem o mesmo ente, o mesmo espírito, o mesmo ser, mas porque Jesus é para nós este espírito puro, este irmão mais velho, esse governador espiritual do planeta, cujas lições, cuja missão é aquela que vai mais nos aproximar de Deus dentro do que nos é possível neste momento da nossa evolução, enquanto estamos no educandário terrestre. Depois, evoluindo, iremos para outras moradas da casa do Pai, seguindo este progresso, e daí podendo avançar mais. Mas, por enquanto, Jesus para nós é a máxima referência. Daí, esse desenvolver o Cristo interno, esse encontro no íntimo com o reino de Deus. Então, para nós espíritas, não fica difícil de compreender, a partir de premissas e conceitos que vamos entendendo com a doutrina espírita, de que este encontro ele vai se dando gradativamente a partir do momento em que nós vamos evoluindo intelectual e moralmente, conforme falamos, desabrochando esse potencial divino. A doutrina espírita, por se aprofundar nos estudos das leis divinas, restaurando as verdades cristãs evangélicas que Jesus deixou na sua pureza naquela época, há 2000 anos, é a religião que nos permite, talvez com mais profundidade, entender o que é este reino e viver estas lições de Jesus. Mas é claro, não com exclusividade, porque a proposta espírita não é fora do espiritismo, não há salvação. Não há possibilidade deste encontro com o Cristo interno. A mensagem é: fora da caridade não há salvação. Fora do bem não há salvação. Então, a doutrina espírita, ecumênica por natureza, nos ensina que todos nós, independentemente de cunho religioso, temos condições de ir acessando este potencial, aproveitando as oportunidades que a vida nos concede, para que possamos gradativamente ir promovendo este encontro com o Cristo interno, este reino de Deus que está dentro de nós. Mas, naturalmente, que há muita confusão. Desde aquela época do Cristo, nós vamos ver, até os dias de hoje, nós temos dificuldades de entender um pouco este reino, este Cristo interno, esse potencial divino, qual é o meio mais eficaz, o caminho, como é que isto se dá. Nós vamos ver que ainda hoje, na atualidade, ainda há aqueles que associam o reino de Deus com questões materiais. Ainda há algumas seitas, doutrinas, que vão nos apresentando que este reino de Deus tem mais características materiais do que espirituais.
porque vão associando a nossa conversão religiosa à nossa melhoria material. Então algumas vão propondo isso, à medida que você procura esta ou aquela orientação religiosa, sua vida financeira vai melhorar, a sua vida material vai melhorar. E quando nós vamos no Evangelho do Cristo, em nenhum momento nós vamos encontrar esta alusão a isso, referência a isso, de que a nossa espiritualização, o Cristo interno que vamos desabrochando, vai obrigatoriamente promovendo em nós facilidades materiais. Aliás, Jesus dizia: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. O reino de Deus, o Cristo interno e melhoria material são coisas distintas. Podem acontecer à medida que eu me espiritualizo e que ao mesmo tempo eu me esforço, eu busco a minha melhoria material, pode acontecer, mas não são questões que estão condicionadas, porque às vezes nós achamos que à medida que nós vamos buscando este reino, procurando os valores morais que a religião nos apresenta, que obrigatoriamente a nossa vida material tem que melhorar, as dores da existência têm que diminuir. E muitas pessoas se frustram, porque promovendo esta busca do reino de Deus, e para muitas, percebendo que, o que é natural, os desafios persistem, e muitas vezes as dificuldades materiais também persistem, fazendo parte do aprendizado de cada um, alguns se frustram. Eu conheço algumas pessoas que abandonam as orientações, algumas orientações religiosas, abandonam este desejo, este impulso de buscar o divino, porque se frustram, achando que buscar o divino, buscar o reino de Deus, geraria facilidades no transcurso da vida nesse sentido. Quando nós nos espiritualizamos, quando buscamos este encontro com o reino de Deus, é claro que nós vamos promovendo em nós, por consequência, força moral, conexão com os bons espíritos através da lei de sintonia, e isso vai nos possibilitando lidar melhor, com mais equilíbrio, com mais serenidade, com os desafios existenciais. Então vejamos que ainda pairam conceitos equivocados na mente de alguns, outros achando que este reino de Deus vem pela via fácil da salvação. Joana de Ângeles, a benfeitora, chama de a lei do menor esforço. É um pouco da nossa imperfeição. Nós queremos produzir pouco e receber muito, fazer o mínimo e receber o máximo. Então, às vezes achamos que, na expressão de Paulo de Tarso, levando uma vida morna, de alguma forma, após a desencarnação, a divindade vai nos conceder em plenitude este reino de Deus. E nós vamos perceber que não é dessa forma, que nós temos que dar o máximo esforço ao longo da reencarnação para que gradativamente esses valores divinos possam ir desabrochando através dos ideais, através da nossa postura mental, através da nossa conduta. Também há aqueles que acreditam que algumas religiões são detentoras dessa exclusividade, porque fazendo parte desta ou daquela orientação religiosa, eu automaticamente já estou salvo, já estou garantindo este reino de Deus. São formas de pensamento que nós aqui abordamos apenas por constatação conceitual, histórica, até porque à luz da doutrina espírita, isto jamais poderia se traduzir numa crítica venenosa, porque pela reencarnação nós, cada um de nós espíritos, jornadeando há tanto tempo, já passamos, talvez nesta vida mesmo, ou em outras existências, já nos filiamos a estas correntes de pensamento. Hoje, a doutrina espírita, tocando a nossa alma, já nos convida a algumas retificações do pensamento, retificações de conceito, para que nós possamos verdadeiramente entender o convite de Deus para nós, a fim de que possamos caminhar com mais equilíbrio, com mais entendimento, ou como dizem os espíritos, com a consciência desperta aqui na Terra. Mas eu trouxe para que a gente possa continuar aqui o nosso raciocínio, uma história que é conhecida de muitos dos senhores, que está numa obra espírita muito conhecida, a obra Boa Nova,
de Humberto de Campos, pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, onde ali no capítulo 3, Humberto de Campos vai descrever uma história dizendo que Jesus, ali nos primeiros dias do ano 30 da nossa era, ele, antes de começar a sua vida messiânica, pública, ele, depois de visitar João o Batista na Judéia, depois de passar por algumas localidades, ele vai a Jerusalém, preparando-se para começar a sua vida pública, a sua missão. E diz ali Humberto de Campos que Jesus estava sentado nas adjacências do templo de Jerusalém. E foi notado por alguns sacerdotes que ali estavam, pensadores e sacerdotes que ali estavam agrupados. E um deles se destaca do grupo, Hanan, sacerdote, e dirige-se até Jesus. E aqui um parênteses. O que chamou a atenção naquele grupo de sacerdotes? Foi, primeiro, os traços de Jesus, físicos, de uma beleza incomparável. Olhos azuis, cabelo em tom de mel escuro até os ombros, mais alto para o padrão da época, da raça judaica, 1,75 m, 1,78 m. Então Jesus tinha uma beleza física impressionante. Ontem até refletia a sua beleza espiritual. Ontem até comentamos que vimos agora a inteligência artificial buscando essas informações virtuais, trazendo para nós qual seria a verdadeira imagem, o semblante do Cristo. Mas sabemos, à luz da literatura espírita, que a feição física de Jesus é exatamente qual a conhecemos, como eu acabei de descrever. Ele tinha traços judaicos? Tinha. A testa larga, o nariz projetado. Sim. Tinha traços que fugiam do padrão da raça? Tinha. Ele era mais alto, os olhos azuis. Mas isso aprendemos com a doutrina espírita, que quanto mais elevado é o espírito, mais condições eles têm de se sobrepor, se desejar, à lei da hereditariedade, à genética. Então, um espírito como Jesus, ele naturalmente que imprimiu na matéria esses traços, respeitando o povo onde ele estava, no judaísmo, o único povo monogâmico da época, monoteísta, que acreditava em Deus, monoteísta. Então ele vem ali para que a sua mensagem pudesse frutificar, mas ele também trazia traços universais, porque ele não veio para um único povo, ele veio naquela encarnação missionária para toda a humanidade. E Amélia Rodrigues, espírito pelo Divaldo Franco, ainda diz que ninguém conseguia ficar indiferente à presença de Jesus, porque além desses traços físicos, aquele olhar que tocava a alma, ele ainda trazia um magnetismo, uma vibração de um espírito puro. Então ela diz, ninguém ficava indiferente à sua presença. Alguns amavam-no de plano, outros pigmeus morais odiavam-no, mas ninguém conseguia permanecer indiferente à sua presença. Então Hanan se destaca, vai até ele e pelos traços, cabelos longos, repartidos ao meio até os ombros, já identificou de qual região de Israel ele era. Galileu, que fazes por aqui nas adjacências do templo em Jerusalém? Venho fundar o reino de Deus. O sacerdote se assusta com a resposta: reino de Deus em tuas mãos? Já menosprezando Jesus por ser um galileu. Que vem ser para ti este reino de Deus? E aí Jesus vai responder: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Notem a resposta de Jesus. Nós já poderíamos encerrar a palestra e ir embora. Já poderíamos. Obra divina no coração do homem. E aí o sacerdote diz: obra divina em tuas mãos? Com quem contas para fazer esta empreitada? Olha a expressão empreitada, confundindo o que era reino de Deus. Por acaso terá o apoio de algum príncipe ilustre e desconhecido? Não. Os meus companheiros virão de todos os lugares. É um convite para todos nós. E aí sim, diz Hanan, há tolos e ignorantes em todos os locais.
Mas como pode? Né? Você já viu, Galileu, uma estátua perfeita modelada por fragmentos de lama? Menosprezando ainda Jesus. Aí Jesus dá uma resposta mais impressionante. Ele diz: sacerdote, não há mármore mais puro que o sentimento, e não há cinzel, que era um instrumento de talhar, mais perfeito, mais superior do que a vontade. Então, mais uma receita do Cristo aqui para nós: sentimento mais vontade, para que possamos ir desabrochando este Cristo interno. E o sacerdote, agora tentando humilhar Jesus, sem saber que estava diante de um espírito puro: conhece Atenas ou Roma? Conheço a vontade do meu Pai que estás no céu. Conhece os códigos do templo, as leis da corte, tentando ainda humilhar Jesus. E Jesus continua ali sereno, falando que ali estava amando do Pai. Diante dessas respostas que Jesus ia dando ao sacerdote, diz Humberto de Campos que Hanan se irrita e sai ali com um sorriso de desprezo, sem entender a profundidade da resposta de Jesus. Este exemplo de Jesus já serve para nós, porque veja como Jesus lidou com o sarcasmo, com o desprezo. Muitas vezes na relação humana aparecerão pessoas diante de nós tentando nos colocar para baixo, nos humilhar, nos desprezar. O que Jesus fez? Manteve um padrão de equilíbrio, respostas curtas e elevadas, sem alterar o seu estado emocional diante daquele sacerdote. Interessante que Humberto de Campos segue a história, avançando no tempo, quando Jesus já estava convidando os primeiros discípulos, Simão e André, dois irmãos que estavam pescando, e quando ele propõe: venham convidar-vos para a fundação do reino de Deus na terra. Aí André diz assim: um rei aqui em Cafarnaum, mas há tão poucas casas. E aí Simão, achando que estava melhor do que o irmão, falou: não, André, não, o reino que ele está falando não é só para Cafarnaum, aqui no entorno do lago há muitas aldeias, este reinado vai abranger todas as aldeias. Então vejo que era natural, naquela época em especial, porque havia o Império Romano, os judeus queriam se libertar do jugo romano e queriam dominar, ter o reinado dos judeus. Haviam os povos, uns querendo se sobrepor ao outro, ampliando as bases do seu reinado. Então era natural que a expressão reino, ainda as pessoas fizessem ou tivessem uma impressão materialista, como ainda há hoje esses que estão, conforme vimos, nessas faixas de pensamento. Então essa resposta de Jesus, ela é extraordinária, que aqui já deixa o primeiro ponto: sentimento. Não há como desabrochar o Cristo interno sem a educação, sem a melhoria dos nossos sentimentos e sem o esforço, a vontade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec toca nesse ponto da vontade, perguntando aos espíritos se nós, criaturas humanas, teríamos condições de vencer os nossos impulsos, os nossos defeitos. E os espíritos dizem sim, e com uma vontade pequena, mas há quantos de vós têm a boa vontade? Então, com boa vontade e com essa educação do sentimento, nós vamos, sem dúvida alguma, buscando este encontro com este Cristo interno. Mas eu gostaria, ainda para seguir dentro dessa linha de abordagem, que também vai nos trazer algumas reflexões valiosas, eu tenho uma história também aqui da obra Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, pelos caminhos de Jesus, também das mais interessantes, muito peculiar. Por quê? Amélia Rodrigues descreve que os discípulos já estavam ali convivendo com Jesus há pouco tempo. Eles ainda não entendiam que estavam diante de um espírito do porte do Cristo. Sentiam-se atraídos por ele, mas ainda estranhavam aquela convivência, estranhavam a proposta que Jesus estava trazendo, não estavam habituados, ainda estavam se ambientando com aquela convivência com o Cristo. E Jesus falava deste reino de Deus,
do mundo novo, da edificação da nova era e mais. E ela narra que numa dada noite, estrelada, Tiago, ela não fala qual Tiago, mas presumo que seja Tiago maior, irmão de João. Não é tão importante saber qual Tiago. Mas ele procura Jesus com 3 pessoas. Mestre, já que vem falando deste reinado aqui na terra, arrumei pessoas importantes que poderão nos ajudar nesta empreitada. E diz a Amélia Rodrigues que Jesus, com a sua doçura, com a sua amorosidade, já era comum que os discípulos trouxessem algumas pessoas para conversar com Jesus, que pessoas buscassem Jesus para conversar, e ela diz que ele atendia a todos com ternura e doçura. E Jesus, pois não. Aí Tiago chama ali o primeiro e diz: este é Sadoc, arquiteto, um dos maiores arquitetos e construtor aqui de Jerusalém. E ele vem e quer oferecer a ti o apoio necessário para esta empreitada. E aí Sadoc toma a palavra: sim, eu sou um grande construtor aqui em Jerusalém, com exceção do grande templo edificado originariamente por Salomão. Todas as demais obras, as principais obras de Jerusalém, construções, passaram pela minha mão. Estou aqui para te oferecer plantas, operários, a minha habilidade de construtor, para que possamos edificar este reino. Todavia, desejo o anonimato. Eu tenho um nome a zelar, uma família a cuidar. Roma nos esmaga, o sumo sacerdote nos observa. Portanto, prestarei esta ajuda, mas desejo ficar no anonimato. Aí, Tiago chama o segundo. Meu nome é Melquiades. Eu sou um homem muito rico. Venho de veneráveis ancestrais. Portanto, tenho muito dinheiro. E aqui estou para te oferecer grande parte deste dinheiro, trabalhadores para a construção deste reino que você propõe. Vejo que há sucesso nesta empreitada. Todavia, neste momento, estou comprometido com outras obrigações, tenho outros compromissos, de forma que permanecerei à distância. Não posso me entregar pessoalmente, mas o que precisar, dinheiro, eu mandarei. Aí veio o terceiro, nós já vamos imaginando, veio um construtor, veio um rico, e aí vem o terceiro, Benjamim, um estrategista militar. Sou um grande estrategista. O momento ainda não é de atacar a águia romana. Temos que aguardar um pouco. Tua voz inflama o povo, toca minha alma. Vejo em ti um líder natural. Desejo colocar o meu conhecimento de estratégia militar à tua disposição, a fim de que, no momento próprio, possamos abater o Império Romano e edificar este reino que você propõe. Todavia, após a vitória, que é certa, eu desejo um prêmio. Desejo governar Jerusalém. Aí terminou os 3, Jesus agradeceu, virou as costas e saiu caminhando. Tiago ficou desconcertado, né? Com os 3 ali, Jesus simplesmente virou as costas e saiu. Aí Tiago, a gente imagina aqui, né? Apressadinho indo atrás de Jesus, fala: mestre. Tiago, eu vim estabelecer o reino de Deus sem aparência exterior, no íntimo da alma humana, através do amor e da renúncia. Para construir este reino, aí a gente pode pegar o papelzinho, aí a caneta e marcar em uma receita aí, né? Para construir este reino, Tiago, são necessários sacrifício, abnegação e espírito de serviço. E ali encerra a conversa. Mas daí quando a gente para pensar, eu confesso que quando eu li essa lição de Amélia Rodrigues, que eu gosto muito, usando uma expressão popular, a ficha não caiu totalmente. Depois de ler a segunda vez, ler a terceira vez, que eu fui perceber
que a resposta que Jesus deu a Tiago, os 3 itens, era um contraponto a cada um daqueles 3 amigos que Tiago havia trazido. Por isso que eu fui perceber, nossa, o que o primeiro lá, o construtor, falou? Ele falou, olha, eu desejo o anonimato. Tem um nome a zelar. Aí o que Jesus propõe primeiro? É preciso o sacrifício. Ninguém vai edificar o reino de Deus na própria alma no anonimato, sem sacrifício. Não adianta a gente ter um impulso do bem, mas ficar quieto, ficar no anonimato. Não adianta sermos corretores da caridade. O Divaldo usa essa expressão, corretores da caridade. A gente fica lá no anonimato e fica mandando para os outros. Fala, procura fulano que vai ajudar você, procura ciclano que vai ajudar você, vai lá no centro Memei que o pessoal vai ajudar você. Não adianta nós ficarmos nesse anonimato só empurrando a tarefa para outras pessoas. Lembro aqui da conversa de Jesus com o jovem rico, que está lá no Evangelho, a Amélia também descreve, porque o jovem rico também queria colocar todos os seus bens à disposição de Jesus. Mas naquele momento ele não podia se dar pessoalmente. Aí Jesus falou, não, dá-me a ti próprio. Ou seja, para construir o reino de Deus, nós temos que nos sacrificar. É um trabalho de dedicação pessoal, de envolvimento pessoal. Que a evolução, ela é individual. Nós podemos ter na nossa casa os familiares mais nobres e elevados, de estatura espiritual elevada. Mas isso por si só não nos garante progresso, não nos garante uma vida melhor no mundo espiritual. É individual, não adianta ficar no anonimato. Não adianta apenas, eu conheço muitos amigos, e às vezes eu faço este cutucão, não deixa de ser uma caridade, mas ela precisa ser ampliada. Pessoas que mandam cesta básica em tal instituição, são doadores de dinheiro para tal instituição, transfere o Pix, transfere o Pix todo mês para a instituição, não falha um mês. É caridade? É caridade. Mas precisa fazer mais? Para encontrar o Cristo interno, precisa fazer mais. Eu falo, vá lá você mesmo, entregue a cesta básica, leve o dinheiro, conheça a instituição, torne-se um voluntário lá, ajude, além do dinheiro que é importante, a sua mão de obra, o seu voluntariado pessoal. Não adianta ficar no anonimato. E às vezes a pessoa fala, não, eu quero doar aqui, não precisa nem contar para ninguém. Ótimo. Porque há pessoas que querem aparecer. Hoje, com esse excesso de internet, há pessoas que a todo momento ficam tirando foto, praticando bem e jogam nas redes sociais, fazendo autopromoção. Não é esta a proposta. Mas daí Jesus fala sacrifício. Por que é sacrifício? Eu vi certa feita Joana de Angelis comentando, porque nós vemos muitas vezes alguns comentários assim. E não está equivocado, é apenas uma questão de interpretação. O sacrifício de Jesus. Jesus veio, encarnou na terra num sacrifício. O sacrifício na cruz. O sacrifício de Jesus. E ela hoje não era sacrifício. Para Jesus era doação. Para os espíritos nobres que já adquiriram através da reencarnação e já estão muito avançados neste Cristo interno, para eles praticar o bem é um impulso natural. Quando o Chico praticava a caridade, ele não via de outra forma, era natural. Quando o Jorge, o mendigo, visitava Chico, todo mal cheiroso, mal vestido, com a boca sangrando a partida, que quando ele entrava no centro as pessoas iam instintivamente se afastando, Chico instintivamente ia se aproximando. E quando ele beijava, deixava até a marca de sangue aqui na bochecha do Chico, e nunca, diz um biógrafo do Chico, viu o Chico fazer assim, recuar. Por quê? É o sacrifício, não é um gesto natural. Que um dia para nós, se ainda não é, será através do treino, através do exercício, através da repetição, nós vamos transformar isso. Mas para muitos de nós ainda é sacrifício, porque não é natural. Às vezes a gente tem que buscar força lá no âmago da alma para poder atender os compromissos espirituais. Então não adianta anonimato. Nesta época de transição planetária, vão surgindo muitas oportunidades de praticarmos o bem, de espiritualidade.
Então não adianta nós queremos ficar no anonimato, em casa, no virtual apenas. Necessitamos da convivência, necessitamos do olhar para o outro. É sacrifício? É sacrifício para nós. Às vezes no sábado à tarde, depois de uma semana de trabalho, um trabalho voluntário, vir ao centro, visitar uma instituição, ajudar uma família. Eu queria tanto ficar em casa. É um sacrifício. É nesse sentido que Jesus estava falando. Mas é de sacrifício. Daqui um mês é sacrifício, daqui a pouco torna-se natural, daqui a pouco é um gesto espontâneo. Mas de início para nós é sacrifício. Então, este Cristo interno para nós, em muitos momentos, vai ser feito desse sacrifício mesmo. De lidar com o homem velho, as más inclinações, as tendências inferiores ainda de acomodação, de preguiça. E depois nós vemos os espíritos no mundo espiritual que não aproveitaram, que não se sacrificaram, reclamando das perdas das oportunidades. Então veja, o sacrifício. Na dúvida, pratique o bem. Na dúvida, venha ao centro. Na dúvida, faça o melhor. Nem que seja um sacrifício. Físico, às vezes até. Está muito cansado, às vezes está levemente, de forma média adoecido, mas dá para sair. Citado aqui pelo Marcelo, nós vimos o Zé Antônio até o fim da existência com a saúde debilitada, querendo morrer trabalhando. Então nós vamos fazendo isso em nome desse sacrifício, porque nós hoje sabemos que é necessário. Não é aquele sacrifício que a gente faz um sacrifício sem saber o porquê. Na doutrina espírita é um sacrifício espiritual que nós sabemos o porquê. Mas Jesus ainda vai nos falar a respeito da abnegação. Abnegação, referindo-se a Melquíades, o rico. Mas eu tenho muitos compromissos. Ou seja, conto comigo, mas não conto comigo. Dinheiro eu mando, mas tenho outros compromissos neste momento. Abnegação. Abnegação, o que significa abnegação? Na vida, nós podemos realizar qualquer coisa no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito religioso. Nós podemos realizar de 3 formas. Fazendo aquém, abaixo da média, fazendo dentro do padrão de normalidade, ou podemos fazer o extraordinário, ir além. Então, a abnegação, com a consciência que nós temos da vida, porque aqui estamos, nós estamos sendo convidados a realizar o extraordinário. Abnegar-se, fazer um pouco mais. Então, ainda que todos nós, via de regra, tenhamos muitos compromissos familiares, conforme falamos, profissionais, a vida de cada um tem aqui as suas especificidades, as suas particularidades, lutas específicas, desafios próprios, mas é um momento em que nós estamos sendo convidados para a abnegação. A abnegação. Então nós vamos assumindo múltiplos compromissos diante da vida, como diz Divaldo Franco, sem reclamar. Sem reclamar. Agradecer. Recentemente, eu estava pensando, porque às vezes a gente acordou 6 horas da manhã, trabalhou o dia todo, tem trabalhos que são realmente muito exaustivos, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, mental. Aí chega a noite, tem o centro espírita. E às vezes vamos falar, puxa, justo hoje tem centro espírita, justo hoje tem uma tarefa, que às vezes, junto com o centro espírita, tem a tarefa, muitos aqui são passistas, médiuns, atendimento fraterno, vem em busca desse alimento espiritual para a alma. Vivemos um período de profunda desnutrição espiritual. Mas justo hoje, porque, puxa, o dia foi cansativo, a abnegação. Nós vamos lá, se der, toma uma ducha, descansa 10 minutos e vamos, abnegação. Porque nós não sabemos se no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nós vamos estar com a saúde boa para poder cumprir esses compromissos. Lá em Itapetininga nós tivemos um grande trabalhador, ainda encarnado, que assim, estalar de dedo, teve um AVC e ficou profundamente limitado. E eu ia muito conversar com ele ali ao centro e tal, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por mês,
E às vezes acontecia comigo, eu já falava, puxa, aquele dia puxado, cansativo, tinha compromisso, final de semana, às vezes tinha uma semana puxada, e de chegar no final de semana tem às vezes compromisso com a palestra, viajar sexta, voltar domingo, e surgia assim um início de reclamação. Eu falei, não podemos reclamar, abnegação. Hoje tudo nos está relativamente favorável, então eu tenho que aproveitar. O físico está bem, será que amanhã, semana que vem, meu físico estará bem? Será que não surgirão outros desafios intensos que poderão limitar essa movimentação? Então nós temos que nos abnegar. E a abnegação tem muito a ver com gestão de tempo. Gestão de tempo. Saber escolher o que é essencial e o que é secundário. Ou buscando o livro dos Espíritos, quando Kardec aborda o supérfluo e o necessário. Porque às vezes a gente se desgasta por questões que são muito secundárias em nossa vida. E o essencial, o espiritual, depois não sobra energia, não sobra força vital, não sobra vigor, não sobra disposição para isso. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, a abnegação é justamente fazer esta gestão de prioridades e gestão de tempo. Porque, repito, perdemos muito tempo com coisas inúteis que tomam tempo, desgastam energia física e depois não sobra disposição para o espiritual. E quando nós vamos nos abnegando, nós vamos cuidando do espírito do corpo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, com ênfase no espírito, e vamos nos movimentando, à medida que nós vamos nos abnegando nessa tarefa de encontrar o Cristo interno, e vamos entrando nessas faixas de sintonia mais elevada, pelos ideais superiores que vamos abraçando e priorizando, ao mesmo tempo estas faixas de sintonia, a oração, nós vamos aurindo energias que também nos ajudam no revigoramento físico. Vejamos o Divaldo Pereira Franco, gente. 96 anos de idade. Para derrubar aquele homem, não basta uma coisa só. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, ele estava com infecção urinária, uma labirintite, sem se alimentar, sem conseguir dormir, 96 anos de idade, algumas dores, e estava ele lá, terça-noite falando, lá na Mansão do Caminho, quinta-noite, domingo passado no movimento Você é a Paz, lá em Amparo, com dificuldade, abnegando-se. Então nós temos que seguir estes exemplos e perceber que vale a pena neste momento, não é para agradar o outro, não é para agradar a Deus. Deus não precisa ser agradado, Deus não precisa ser bajulado. É para nós próprios, nos faz bem. À medida que nós vamos encontrando gradativamente este reino de Deus, nós vamos experimentando uma paz interior, uma consciência tranquila. Há muitas coisas a serem feitas, mas gradativamente nós já vamos sentir que este reino de Deus, de Joana de Ângeles, não é assim, faço bem hoje e colho os frutos depois que morrer. Não. Para a doutrina espírita, estes frutos já começam a ser colhidos ao longo da reencarnação. Porque à medida que nós vamos espiritualizando, praticando bem, nós já vamos recebendo estes frutos. Motivação, alegria de viver, esta paz interior, serenidade, força moral para enfrentar os desafios existenciais. É este reino de Deus que vai surgindo em nossas vidas. Abnegação. Tenho outros compromissos, disse o rico, então não posso cuidar disso. Então hoje nós vamos aprendendo que a abnegação faz parte da... Quando a gente olha, olhando um pouco mais perto de nós, todos aqui estão possivelmente vinculados a casas espíritas. Lembrem dos grandes trabalhadores das casas espíritas, como são abnegados. E quando surge uma tarefa nova, vamos implantar uma tarefa nova. Normalmente sobra para quem? Para os mesmos trabalhadores, né, Marcelo? Por quê? Porque são trabalhadores abnegados. Olha, eu não tenho tempo, mas não tenho mais nenhum minuto. Mas está precisando assim, isso, nós vamos implantar tal serviço, está precisando de um voluntário ali, está precisando de tal coisa lá. Só conte comigo. Vai reduzir alguma coisa, vai ajustar alguma coisa, vai dormir 1 hora a menos.
mas é abnegada. Os que estão com tempo disponível, normalmente se esquivam disso. Prestemos atenção, que é uma das formas de irmos encontrando este reino de Deus. Prestemos atenção nas tarefas do nosso tempo religioso. Nós precisamos de muito de trabalhadores que assumem tarefas dentro das instituições religiosas. E Jesus ainda fala do espírito de serviço, referindo-se a Benjamim, o estrategista militar. O que o estrategista pediu? Olha, minha habilidade está à tua disposição, mas quando ganharmos, eu só quero Jerusalém. Ou seja, muitos de nós queremos encontrar o reino de Deus, mas queremos, conforme falamos há pouco, benesses materiais, facilidades. Nós queremos fazer o bem, mas com alguma intenção. Muitas vezes nós espíritas, nessa forma ainda de pensar, às vezes até inconsciente, automática, às vezes nos advém um problema e a gente, puxa vida, mas justo comigo, eu estou dando passe lá na casa espírita, eu sou médium, eu sou voluntário lá na instituição, como é que essas coisas acontecem comigo? Então vejo que indiretamente nós queremos praticar o bem, mas queremos algumas regalias. Nós queremos Jerusalém, como o estrategista quer, né? Nós queremos resultados materiais, queremos facilidades, queremos alguma recompensa, alguma retribuição por isso, e aprendemos com a doutrina que o bem tem que ser praticado pelo bem, o bem pelo bem. Por isso Jesus, espírito de serviço, praticar o bem sem esperar nada em troca, nada em retribuição, nem o obrigado do outro, nem a retribuição do outro quando nós precisarmos. Jesus diz no sermão profético, falando desses tempos de transição, que diante da iniquidade de muitos, o amor de muitos se esfriará. Eu conheço, a gente viu pessoas que falam assim, não adianta praticar o bem, mas que quanto mais a gente pratica o bem, parece que as coisas ruins aparecem. Né? Eu ajudei a pessoa lá, quando eu precisei ela não me ajudou, eu fiz tal bem, a pessoa não retribuiu, nem agradeceu. Estou cansado de praticar o bem. Então, porque não entendeu esse espírito de serviço. Fazer o bem sem nenhuma intenção. Se o outro agradecer, ok, mas não é indispensável. Se o outro retribuir quando eu estiver numa situação carente de ajuda, ok, mas se não retribuir, seguimos também. Nós não podemos deixar este amor esfriar. Espírito de serviço, comprometimento com a ética, comprometimento com o bem. Não importa o que o outro fala, como o outro age, nós seguimos fiel neste caminho, por espírito de serviço. Então vejam, eu repito, depois de ter lido algumas vezes a lição, nós fomos perceber isso. Jesus estava fazendo um contraponto. Então aqui são orientações, premissas que não se esgotam, são exemplificativas para que cada um de nós, neste despertar da consciência, possamos ir entendendo como é que nós vamos encontrando este reino de Deus, como é que nós vamos promovendo este encontro com o Cristo interno. Aqui naturalmente são diretrizes morais que servem para todos, dentro de um certo grau de generalidade, e cada um trazendo as suas especificidades. Por isto, para encontrar o reino de Deus, não há como fugir do autoconhecimento. Eu tenho uma tese que é pessoal. Eu acho que é um dos temas mais tratados na Casa Espírita, autoconhecimento, é porque tem a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Sócrates respondendo, a Santo Agostinho respondendo, conhece-te a ti mesmo. Fala-se muito, estuda-se muito, mas eu não vou nem perguntar, gente. Se pedir para levantar a mão, quem pratica efetivamente o autoconhecimento, quem é que dedica 10, 15 minutos por dia para esta viagem interior? Se eu passar um papelzinho aqui na mão de cada um agora, papel com lápis, e eu der 30 segundos para cada um de vocês escreverem 3 defeitos e 3 virtudes, talvez a maioria de nós não consigamos.
3 defeitos? Nossa, meu defeito, acho que eu não tenho nenhum. Né? Virtude. E quem pratica o autoconhecimento vai pegar o papelzinho e falar defeito. Virtude? Tem virtudes também. Precisam ser melhoradas, ampliadas, mas tem algumas. Autoconhecimento. Como é que nós vamos despertar o Cristo interno sem nos autoconhecer? Que aqui, até já entrando aqui nos nossos minutos finais pelo tempo, a respeito ao tempo, tem um livro Pontos e Contos do irmão X também, Humberto de Campos, pelo Chico, onde Humberto de Campos estava numa região superior, onde estava um mensageiro elevado, ele estava ali num curso de evangelho, onde ele anotou esta frase. A lição é longa, é o capítulo 37 da obra, mas eu quis trazer só uma frase. O mensageiro superior ensinando os espíritos que ali estavam naquele curso de evangelho, ele diz assim, ó, isso é para nós, ó, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Profundo, não? Cada indivíduo, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Aí ele fala, né? É loucura reformar o mundo sem que o homem seja reformado. Não haverá povo cristão sem edificar a alma cristã. É um mundo. E como é que a gente descobre este mundo? Autoconhecimento. A maioria das pessoas fogem disso porque envolve encontrar o Cristo interno, envolve lidar com coisas negativas. Envolve lidar com fragilidades, com questões que nós não queremos lidar. À luz da doutrina espírita, tudo que nós não cuidamos hoje, nós vamos ter que cuidar em algum tempo. Cedo ou tarde nós vamos ter que nos deparar. Não adianta ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, no inconsciente. Não, só vou deixar para... Nós não precisamos cuidar de tudo ao mesmo tempo, não temos condições. Mas ao fazer o autoconhecimento, eu tenho estes defeitos, estas virtudes precisam ser ampliadas, estes conflitos. O espírita muitas vezes não dá bola para os conflitos que traz do passado, de vidas transatas. Vai deixando. E de uma maneira geral, na humanidade, nós vamos maquiando isto tudo. Através do, note, excesso de medicação. Ah, eu estou nervoso com alguma coisa, toma um calmante. Está com dificuldade de dormir por causa de problema, toma um ansiolítico. Tá? O remédio vem em apoio. O problema é quando a gente busca apenas o remédio e não procura promover esta viagem interior, não procuramos buscar o psicoterapeuta, o psiquiatra. São todas questões que a vida vai nos oferecendo, tudo para encontrarmos o Cristo interno. Então veja quanto é complexo. Veja por que precisa de sacrifício, abnegação, espírito de serviço, boa vontade. A doutrina espírita vai nos trazendo essas diretrizes. Agora, boa vontade é com cada um de nós. Basta olhar para a nossa família. Cada um ali é um mundo onde o Evangelho deve florescer, onde o Cristo deve nascer. E cada um, via de regra, em um estágio diferente do outro. Nós vamos olhar para o nosso lar, para a nossa família mais extensa, tem o materialista, tem o sensualista, tem o vocacionado para o delito, tem o preguiçoso, tem o virtuoso, tem aquele que gosta das questões espirituais, tem o caridoso, tem o que sempre se predispõe a ajudar a família, tem o que não se predispõe a ajudar a família, que você não pode contar. Está ali, porque cada mundo, cada indivíduo é um mundo peculiar à parte. Neste momento, nós vamos cuidar, né? Estamos pensando no nosso mundo, mas à medida que nós vamos cuidando do nosso mundo íntimo, este autoconhecimento, para aproveitarmos melhor a jornada reencarnatória, indiretamente, ao irmos desabrochando este reino de Deus, nós também, indiretamente, vamos nos capacitando para ajudar melhor aqueles que estão à nossa volta, também a encontrar o Cristo interno. É uma tarefa dele, mas nós podemos ajudar, pelo exemplo, pelas boas palavras, pelo incentivo. Ah, mas tem lá em casa, você não sabe quem é que eu tenho lá em casa, é impossível. Pela oração. Se alguém está refratário totalmente, o que nós podemos fazer é orar por aquela pessoa, sabendo que mais cedo ou mais tarde, isto vai acontecer, nesta ou em outras vidas. Por isso, nós lembramos aqui de uma passagem que
está na obra lá há 2000 anos, quando Emmanuel, né, o senador Públio Lentulus, encontra com Jesus, e aí Jesus vai dizer para ele, vai depender do teu bem-querer seguir as minhas lições, hoje ou daqui a milênios. É inevitável. É inevitável. Vai desabrochar o reino de Deus em nós. Pode demorar milênios, pode começar agora, mas depende do teu bem-querer. Então, que nós possamos aproveitar esta manhã, possamos meditar sobre esses convites que o Cristo sempre vai nos trazendo, que a doutrina resgata, que é um convite. O Cristo não nos constrange, não nos coage. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Aí, mais uma receita para o Cristo interno. Aquele que quiser, à vontade. Negue a si mesmo, tem que combater o egoísmo, que é a matriz de todos os males, conforme nós aprendemos. Carregue a sua cruz, ou seja, vai ter desafio existencial. Que opte pelo bem sofrer. O bem sofrer que é a serenidade, a paciência, a resignação, né? Não a reclamação, não a revolta, e siga-me. Porque a gente pode até começar a encontrar o reino de Deus, podemos até entender agora à luz da doutrina o que é este Cristo interno, este reino de Deus, mas seguir Jesus, continuar seguindo, representa para nós o exercício da fidelidade. Porque não adianta só, encontrei a receita, encontrei este Cristo interno, agora eu sei. Mas o dia a dia vai ser feito de fidelidade. Fidelidade. Porque em muitos momentos a gente vai ficar para baixo, cabisbaixo, e vamos pensar em abandonar tudo e desistir. Seguir, simbolicamente, né, pegar na mão do Cristo e seguir, é um exercício diário de fidelidade, de abnegação, de sacrifício e de espírito de serviço. Então que esta mensagem, né, possa continuar aí ecoando em nossas almas. Amanhã muito agradável aqui em Londrina, que possamos refletir profundamente sobre essa temática, que a doutrina espírita traz com tanta objetividade, com tanta leveza, mas deixando em nossa alma um convite profundo, sério. Eu encerro com uma poesia que está na obra aqui do Raul Teixeira, A Grandeza do Espiritismo, que vai nos falar, uma poesia bem curta, mas muito profunda, porque a doutrina espírita tirou o Cristo da cruz. É o amigo perto de nós. E para nós a cruz tem um símbolo, que está até relacionado ao nosso tema de hoje. A trave horizontal é o intelecto, que à medida que vamos estudando e entendendo a vida, as leis de Deus, é o horizonte que se alarga para melhor entendermos a nossa caminhada evolutiva. Mas é o sentimento, é o amor, que é a trave vertical, que vai nos impulsionar para o alto, nos conectando com o divino. Uma poesia de Casimiro Cunha, pela Lavra Mediúnica de Raul Teixeira. Eleva bem alto a chama da fé que nutre tua vida, e nos passos da tua lida promove o bem que te inflama. Na tua estrada há quem reclama dores ou fome incontida, há muita gente caída nos valhacoutos na lama. Segue e com Jesus proclama a trilha desimpedida, água, luz, pouso e comida, desfazendo qualquer drama. Se em torno de ti há a trama e estás de alma combalida, busca a lição revivida, qual vergonha suave rama. Tua vida é augusto programa, bênção por Deus conferida, tua ensancha permitida, por onde o amor se derrama. Casimiro Cunha, muito obrigado, que fiquemos com o Cristo, hoje e sempre.